dia 7 do 12 de 2020, turma do 7º B, Direito Administrativo 1. Vamos estar falando aí com vocês sobre os contratos administrativos, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente tem que frisar com vocês, é que a administração pública, ela tem aí a possibilidade de realizar contratos tanto pelo regime público quanto pelo regime privado, tá? E quando nós falamos em contratos administrativos, são aqueles contratos firmados pelo poder público, mas regidos por normas de direito público. Esse é o contrato administrativo. Se o contrato é firmado pela administração pública, mas é regido por normas de direito privado, é regido pelo Código Civil, nós vamos seguir as regras do Código Civil. Não vai mudar o que vocês aprenderam lá com os professores do direito civil, a parte de contratos, né, em espécie, a parte de noções gerais, né, o regime geral de contratos. Então, aqui, nós falamos em contratos administrativos, que são aqueles firmados pelo poder público, mas regidos por normas de direito público. Esse é o contrato administrativo, tá? No conceito que está aí no material de vocês, do professor Eli Lopes Meireles, ele coloca assim, ó, é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com o particular ou com outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público nas condições desejadas pela própria administração. Nas condições desejadas pela própria administração. Então, aqui, perceba, como são regras de direito público, não existe uma isonomia entre poder público e particular. Nos contratos administrativos, o Estado está em uma situação de superioridade em relação aos contratados da iniciativa privada. Certo? Então, a fala, né, do professor Eli Lopes Meireles, o conceito do professor Eli Lopes Meireles mostra bem isso. A administração pública nessa qualidade, né, para a consecução dos seus objetivos de interesse público e nas condições desejadas pela própria administração pública. Então, mostra aí que não existe isonomia nesse caso, quando o contrato administrativo é firmado com particular, e sim, nós temos uma situação de desigualdade onde a administração pública, em razão da supremacia, está usando de suas prerrogativas e suas sujeições. Certo? Bom, a doutrina, em especial o professor Diógenes Gasparini, ele nos apresenta dois grupos de contratos administrativos, tá? Primeiro grupo, aquele que é de interesse da administração pública, prevalece o interesse da administração pública, e o segundo grupo é aquele que prevalece o interesse do particular, mas esse interesse do particular não pode contrariar o interesse público. Primeiro grupo, contrato de colaboração. O contrato de colaboração é aquele contrato firmado entre o poder público e o particular, mas o maior interessado é o próprio Estado. O Estado é o maior interessado, em razão de não conseguir desempenhar aquela tarefa, não possuir aquele insumo, né? Não conseguir desempenhar o serviço ou a obra, ele transfere a iniciativa privada, ele transfere a execução dessa tarefa ao parceiro privado. Bom, isso aqui não é muito novidade para vocês, não é novidade. Quando nós falamos em descentralização administrativa, nós falamos que existia três espécies, segundo a professora de Pietro, três espécies de descentralização administrativa. A descentralização territorial geográfica, né, quando se cria um novo território, no Brasil seria assim, aquela por serviço funcional técnica, quando a administração direta cria uma entidade da administração direta, uma empresa estatal, né, uma autarquia, por exemplo, e a descentralização por colaboração, que é justamente esse contrato de colaboração. O Estado está descentralizando, passando uma atividade para a mão da iniciativa privada. Contrato de colaboração.
O Estado está transferindo a execução de uma tarefa, por exemplo, né, para a mão do particular. Semestre que vem, gente, nós vamos estudar, se Deus quiser, presencialmente, sobre serviços públicos. Direito Administrativo 2, um dos temas, né, mais importantes do Direito Administrativo 2 é justamente serviços públicos. E dentro dos serviços públicos, nós estudamos a transferência da execução do serviço público para o particular. Concessão, permissão, autorização de serviço público, né? E a concessão e a permissão são justamente contratos administrativos em espécie. Certamente, aqueles que fizeram o trabalho, né, da terceira VA já devem ter falado sobre isso. Contrato de concessão de serviço, contrato de permissão de serviço. Quando que ocorre? Quando o Estado, mais uma vez, se mostrando incompetente economicamente ou tecnicamente, ou o Estado não tem condições técnicas, ou o Estado não tem condições econômicas de executar a tarefa, ele transfere a execução dessa tarefa para a mão da iniciativa privada. Através do quê? De um contrato de colaboração, tá? Então, contrato de colaboração é todo aquele em que o particular se obriga a prestar ou realizar algo para a administração, como ocorre nos ajustes para execução de obras, serviços, fornecimento e interesse da administração. O maior interessado no contrato de colaboração é a própria administração pública. Já o segundo grupo de contratos são os contratos de atribuição. Aqui o maior interessado é o particular. Mas perceba, esse interesse particular não pode contrariar o interesse público. No contrato de atribuição, a administração pública confere ao particular determinadas vantagens, certos direitos, tá? E aí, o maior interessado, nesse caso, é o próprio particular. Bom, o que é mais lembrado quando se fala em contratos administrativos? O que mais aparece em prova sobre contratos administrativos, né? O que é mais lembrado? As chamadas peculiaridades ou cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. Peculiaridades ou cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. Por que cláusulas exorbitantes? Porque a maioria delas, não todas, mas a maioria delas, seriam consideradas cláusulas exorbitantes no direito comum, no direito civil. Elas seriam estudadas dentro do direito civil como cláusula orbitante. Cláusula orbitante, quem não lembra, né? Vamos lembrar um pouquinho aí do direito civil. É aquela que traz desequilíbrio ao contrato, trazendo prejuízo, um gravame excessivo a uma das partes, levando à declaração de nulidade, ao menos daquela cláusula, se não de todo o contrato. Ao menos daquela cláusula. Então, o que é exorbitante lá no direito privado, aqui no direito administrativo, nos contratos administrativos, é regra que deve ser respeitada. Então, por que disso? Voltamos à supremacia do interesse público, voltamos a um regime jurídico público onde a administração pública está numa situação de superioridade em relação aos particulares. Quem vai contratar com o Estado, quem se submete a um processo licitatório, quem se submete a um contrato administrativo, já sabe previamente que pode recair sobre ele algumas das cláusulas exorbitantes, algumas das peculiaridades do contrato. Então, a primeira peculiaridade é justamente a alteração lateral do contrato. A alteração unilateral do contrato. O Estado, a administração pública, pode alterar unilateralmente, sem a manifestação de vontade do particular. Ela pode alterar o contrato. Isso seria possível no direito privado? Eu tenho um contrato com a Ana Luísa. Nosso contrato é óbvio, dois particulares regidos pelo direito civil, pelo direito comum. Eu posso virar para a Ana Luísa e falar, não, eu estou alterando tais cláusulas do contrato por minha vontade, sem a manifestação válida de vontade da Ana Luísa?
É isso que nós aprendemos no direito civil? Óbvio que não, não pode. Mas aqui no direito público pode, é regra. O Estado, a administração pública, em razão dessas peculiaridades, em razão da supremacia, em razão dessas benesses que são entregues ao Estado ao atuar nessa qualidade, o Estado pode alterar unilateralmente o contrato. Outra peculiaridade, rescisão unilateral do contrato. A rescisão lateral do contrato, ela decorre do princípio da autotutela administrativa, tá? Então, a administração pode, independente de manifestação da outra parte, independente de manifestação do Poder Judiciário, pode rescindir o contrato unilateralmente. É óbvio que essa rescisão tem que ser motivada, tem que ser apresentados os motivos, a motivação, para que essa rescisão seja válida. Mas pode ser feita a rescisão unilateral, independentemente da manifestação de vontade da parte contrária do particular. Perceba que todos esses pontos lá no material de vocês vêm com súmula, vêm com artigo, tá? Para facilitar um pouco a vida de vocês. Bom, continuando. Outra peculiaridade do contrato, e essa não é uma peculiaridade, atualmente não é uma peculiaridade apenas do contrato administrativo, isso também já há algum tempo vem sendo respeitado no direito civil, em razão de um princípio que atinge tanto o contrato privado quanto o contrato administrativo, que é um contrato de natureza pública, que é o princípio da função social do contrato. Isso lá no direito civil, vocês já estudaram isso. E aqui no direito público também isso vem sendo discutido, isso vem sendo aplicado de certa forma. E parte desse princípio da função social do contrato é justamente um equilíbrio econômico-financeiro. Equação econômica financeira do contrato. Isso quer dizer o quê? Né? Que o Estado, né, ele não pode ter muito prejuízo, um prejuízo excessivo nesses contratos, mas o particular que contratou com o Estado também não. Né? Isso já é uma regra sendo aplicada no direito civil há muito tempo, e aqui no direito administrativo também. Eu tenho uma relação contratual com o Estado. O Estado não pode ter prejuízo excessivo. E eu, enquanto particular, também não posso ter prejuízo excessivo. E para regular isso, né, nós temos duas ferramentas, dois instrumentos, que é o reajustamento do contrato ou a revisão do contrato. Reajustamento e revisão são as duas ferramentas aplicadas para trazer de volta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A partir do momento que se mostra extremamente prejudicial a uma das partes, nós temos que trazer o equilíbrio financeiro de novo para o contrato, através do reajustamento ou da revisão dos preços e tarifas. Tem diferença entre reajustamento e revisão? Tem diferença sim. Preste atenção aqui. O contrato civil ou contrato administrativo, muitas vezes, na maioria das vezes, já vem ali uma série de situações previstas como cláusula contratual, falando que naquelas situações nós teremos um reajuste dos valores que estão sendo cobrados. Né? Por exemplo, a tarifa de transporte coletivo urbano. Se você pegar lá no contrato de concessão entre o município e a concessionária, tem lá, né, cláusulas dentro desse contrato de concessão falando que em tais situações nós teremos um reajustamento do preço da tarifa. Então, vocês já perceberam. O reajustamento são situações que oneram o contrato e que já estavam previstas no momento da assinatura do contrato. E exatamente por isso, por serem previstas, fazem parte do contrato através de uma cláusula. Por exemplo, as questões inflacionárias, né? O reajuste
pela inflação, já é uma previsão dentro do contrato. Por outro lado, nós temos a revisão. A revisão também é uma ferramenta para trazer de volta o equilíbrio econômico-financeiro, mas a revisão, ela ocorre em razão de situações supervenientes à assinatura do contrato ou situações que não foram previstas no contrato, tá? Estão falando aqui que não encontraram esse material lá no AVA. Gente, eu vou passar então para vocês, se não tiver lá, tá? Para mim, eu já tinha colocado. O de licitação tá lá? Professor, bom dia. Bom dia. Eu achei um material de contrato administrativo, mas ele tá bem sucinto, assim. É isso mesmo. É Apenas. esse aí mesmo. É esse É mesmo? esse mesmo. São 6 slides Nossa. apenas. Ah, tá. Não, então perdão. Então é esse É mesmo. esse Achei que mesmo. fosse outro. Obrigada, professor. Então, vamos lá. Então, enquanto o reajustamento tem previsão contratual, são situações previstas dentro do contrato, a revisão são situações supervenientes à assinatura do contrato ou situações que não foram previstas no momento da assinatura do contrato, ou seja, não constam como cláusula, e exatamente por isso devem ser levadas a uma revisão. A revisão é através de um instrumento anexo, né? Um termo aditivo, um instrumento anexo que será apresentado aí pelas partes. Bom, outra peculiaridade do contrato administrativo, tá? É a restrição ao uso da exception non-adimplente contratos. Perceba, restrições ao uso da exception non-adimplente contratos. O que é a exceção do contrato não cumprido lá do direito civil? O que é a exceção do contrato não cumprido? Eu tenho um contrato com a Letícia, né? Esse contrato com a Letícia, ele é sinalagmático, ele tem obrigações de ambas as partes. A partir do momento que a Letícia não cumpre com a obrigação dela, eu estou liberado de cumprir com a minha. Isso é a exceção do contrato não cumprido. Aqui, perceba, é restrições ao uso. Então, quer dizer que, conforme previsão, né, na Lei 8.666/93, a partir do momento que o contrato não é cumprido, respeitado pela administração pública, eu tenho, enquanto particular, eu tenho que continuar cumprindo com a minha obrigação. De forma concreta, né? A empresa da Vanessa tem um contrato com o município. A empresa da Vanessa firmou um contrato com o município. O município tem que pagar a quantia de R$60 mil todo quinto dia útil do mês para a Vanessa, para a empresa da Vanessa. Nesse mês, no quinto dia útil, o município não repassou o dinheiro. Se eu fosse aplicar a regra da exception non-adimplente contratos, se fosse aplicar, né, a Vanessa, a partir do momento que não foi pago o valor de 60 mil no quinto dia útil, no sexto dia útil ela já poderia suspender a prestação de serviço. Mas é assim? Não é assim. Tá? Não é assim. Ela tem que continuar prestando serviço mesmo no caso de inadimplemento por parte do Estado, da administração pública. Professor, ad eterno? Não, não é ad eterno. O que está na lei? Né? A lei fala o seguinte, que ou a Vanessa, no caso concreto, nós estamos citando aqui, ela tem que buscar uma sentença transitada em julgado, liberando ela dessa obrigação, ou suportar o não pagamento por até 90 dias. Por até 90 dias. Uma das discussões, talvez uma das principais discussões que está tendo hoje no projeto de lei
sobre a nova lei de licitações e contratos é justamente sobre esse prazo de 90 dias. Aqueles que defendem os empresários puxando para 30 dias. Aqueles que defendem o Estado puxando para 90, mantendo em 90. E a turma do deixa disso falando que tem que ser 60. Tá? Então, nós temos essa discussão aí no projeto de lei da nova licitação. Projeto, né, de licitação e contrato, né, a nova lei de licitações e contratos. Vamos ver como é que vai ficar. No âmbito da jurisprudência, vocês vão encontrar tanto nos tribunais, no Poder Judiciário, quanto em especial no Tribunal de Contas da União, que já tem uma relativização, em alguns casos, desses 90 dias, viu? Algumas situações muito especiais, peculiares, onde a empresa está indo à falência mesmo, de fato, eles conseguem quebrar a aplicação de multa e outras situações aí decorrentes desse prazo de 90 dias, que é realmente um prazo, na minha opinião, absurdo. O empresário tem que aguentar aí 90 dias sem pagamento por parte da municipalidade ou de qualquer ente federado que seja, sem receber e prestando serviço. Mas, de qualquer forma, essa é a regra que está aí hoje. Tá? Bom, controle do contrato. Controle do contrato é outra peculiaridade que nós não encontramos no direito comum, no direito civil. Né? O direito civil, nós aprendemos o que no direito civil? Nós aprendemos que as partes têm o controle do contrato. As partes estão em situação de igualdade, de isonomia. Aqui no contrato administrativo, em razão da supremacia do interesse público, e em regra, muitas vezes, o Estado está transferindo a execução de uma tarefa que é dele para a iniciativa privada, e o Estado permanece como titular dessa tarefa, então ele está sobre o controle do contrato. É poder-dever do Estado controlar esse contrato. Bem diferente do que ocorre na iniciativa privada, que as partes estão em situação de isonomia e de igualdade. Tá certo? Outro ponto interessante, que é diferente, né, o que nós vemos na iniciativa privada, nos contratos particulares e nos contratos de natureza pública, nos contratos administrativos, é a aplicação de penalidade. Aqui nós estamos falando de aplicação de penalidade administrativa, tá? Então, a Lei 8.666/93, lá no artigo 58, no artigo 87, traz justamente essa possibilidade do Estado aplicar penas ao particular. Né? Por exemplo, declaração de inidoneidade para licitar, suspensão do direito de licitar, de contratar com o poder público. Né? Então, são penalidades de natureza administrativa que podem ser aplicadas pela administração pública no caso de descumprimento do contrato por parte do particular. O particular contratado não cumpre com as regras contratuais, não cumpre com as regras legais, pode ser aberto contra ele um processo administrativo, e esse processo administrativo vir a ocasionar a aplicação de qualquer das penalidades previstas na Lei 8.666. E, por fim, a anulação do contrato, né, que também não é novidade para nós, também decorre do princípio da autotutela administrativa. A administração pública não precisa buscar o judiciário para declarar nulo o contrato quando ela percebe que esse contrato tem um vício insanável. Se o contrato tem um vício insanável, o caminho correto é a declaração de nulidade. A súmula 473, nós já falamos tanto dela esse semestre, que também tem previsão na Lei 8.666/93. Se o contrato tem um vício, uma ilegalidade, essa ilegalidade, esse vício é insanável, não tem como corrigir, não tem outro caminho, a não ser a declaração de nulidade. Preciso levar para o Poder Judiciário? A administração pública precisa levar ao conhecimento do Poder Judiciário para que seja declarado nulo? Não. Princípio da autotutela administrativa. A própria administração pode declarar nulo esse contrato. Certo? Bom. E o item 6, modalidades de contratos. É o trabalho de vocês, né? Justamente o trabalho de vocês,
para a terceira VA. Aí tem alguns exemplos, tá? Esses exemplos aí é conforme o livro do professor Diógenes Gasparini. Isso é variável de doutrina para doutrina. Boa parte desses contratos, viu, gente? Nós vamos estudar esses contratos em espécie no semestre que vem. Por quê? No semestre que vem a gente vai falar de serviço público. No semestre que vem a gente vai falar sobre bens públicos, tá? Então, muitos desses contratos nós vamos especificar com vocês no Direito Administrativo 2, no momento oportuno. Tá joia? Bom, é esse o conteúdo, tá? Para esse semestre. Semestre que vem, nós continuamos. No início do semestre, a gente fala sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Na sequência, a gente fala sobre os agentes públicos. Depois, a gente enfrenta o tema serviços públicos, bens públicos, intervenção do Estado na propriedade privada, controle da administração pública e processo administrativo. Então, semestre que vem, a gente continua aí com esses temas, que também são muito importantes para o direito administrativo. Os temas desse semestre nós já enfrentamos todos, tá? Nós falamos aí sobre a relação, né, do Estado e o direito administrativo, falamos sobre uma introdução, né, o direito administrativo, falamos sobre as questões principiológicas, o regime jurídico administrativo, falamos sobre a administração direta e indireta, a organização da administração pública, falamos de todas as entidades que compõem a administração indireta, né? Autarquias, fundações, empresas estatais e associações públicas. Falamos sobre os atos administrativos. E agora, parte final, falamos aí sobre licitações e contratos. Certo? Dúvidas? Vamos às perguntas. Matéria da prova da semana que vem é acumulativa, vocês já sabem, né? Mas é óbvio, vai ser cobrado mais essa parte final. Licitações e contratos, tá bom? Professor, Fala, Vanessa. o senhor está postando as aulas passadas para nós? Vou. Tem uma que já está no sistema, né? Tem uma não, tem duas que já está no sistema. Acho que só da semana passada. A primeira. Eu acho que a primeira de licitação o senhor não postou. Isso. Essa mesmo. Exato. Eu estava precisando dela. E eu vou dar uma olhada, tá? Eu já posto para vocês. Obrigada. De nada. Obrigada, professor. De nada. Gente, vamos lá. Mais dúvidas? Ana Luísa? Alguma pergunta, Letícia?